O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é comemorado anualmente no dia 21 de janeiro. Essa comemoração é considerada um marco pela luta ao respeito da diversidade religiosa, uma vez que a data foi oficializada através da Lei 11.635 de 2007, em homenagem à Mãe Gilda. Esse foi o dia em que ela, vítima do crime de intolerância religiosa, faleceu com um infarto no ano 2000. Essa, assim como a Lei 10.639 de 2003 e o Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, são algumas das políticas públicas adotadas e extremamente necessárias para garantir o direito de liberdade religiosa e cultural dos povos tradicionais e originários. Uma das suas manifestações culturais mais popular é o afoxé, que consiste em uma festa afro-brasileira na rua, como o Olodum e os Filhos de Gandhi, que foi inicialmente pensado como refúgio de culto à sua fé. Eu fui para São Paulo, no Museu Afro Brasil, e eu estava com a minha conta de Logum Edé, que é o meu orixá, e ele começa a parte certinha falando da religião, da cultura, como eles foram trazidos, né? Porque eles não vieram, eles foram trazidos, né, para ser escravizados aqui. E tem o quadro dos sacerdotes, que as contas elas são feitas da mesma maneira que a gente tem até hoje, né? Aí perguntou assim, mas era com candomblé? Obviamente não, né? Provavelmente eles usavam palha, eles davam um jeito deles. Porque sempre foi assim, o nosso povo ele sempre teve que dar um jeito para sobreviver, né? Então as manifestações culturais, o afoxé, por exemplo, lá na primeira Constituição, as lideranças daquele tempo pensaram assim, opa, o candomblé é marginalizado, é crime, a capoeira é marginalizada. Como que a gente vai ter que fazer entre nós para continuar mantendo as nossas manifestações? Pensaram no afoxé. Não como afoxé, mas como bloco carnavalesco. Então vamos sair como uma manifestação cultural do carnaval. Mas na verdade o afoxé ele não é um bloco carnavalesco, ele é uma manifestação cultural do candomblé. Nós vamos levar a alegria dos orixás para a rua, que foi o que a gente fez em São Pedro da Aldeia, no carnaval. Não é só Exatamente, não é só a questão cultural, é toda a questão histórica, né? São Pedro da Aldeia nunca tinha tido nenhum afoxé, foi a primeira vez que nós saímos, né? Pela liga, pela programação oficial, né? Tivemos uns problemas aí, uns percalços no caminho, mas a gente conseguiu muita intolerância velada, que as pessoas não tenham coragem de falar para você, olha, eu não quero que você vá porque você está levando a macumba para a rua. Mas é capaz de sentar em cúpula do poder e falar, mostrar vídeos nossos e dizer para as pessoas, olha aqui, vocês vão permitir que eles levem a macumba para a rua? Porque é isso que eles estão fazendo. E nós estamos levando a cultura. E que fosse a macumba, como eles dizem. Que fosse, nós temos eventos evangélicos. Porque ninguém verbaliza que é ruim? Porque o nome disso é racismo religioso. Não pode porque é coisa do preto e do indígena. Porque se não fosse, estava tudo certo, né? A Riane, na sala dela, sofreu uma fala que mexeu muito com ela, foi sobre o sacramento dos animais. Aí eu falei com ela, o catolicismo também tem. Na Bíblia, fala do cordeiro. Por que que eles atacam a gente na questão do sacramento dos animais? Que é uma questão espiritualizada nossa, para a nossa comunidade. Nós comemos essa carne dos animais porque eles são mais puros e tem toda uma questão litúrgica atrás. O catolicismo também tem. Por que o candomblé é ruim? Porque é do preto e do indígena. E aí é onde a gente entra, não é intolerância o termo, é racismo. Racismo religioso. Né? Quando você entende todo esse contexto, fica mais fácil até de você se posicionar. E que bom que a Casa de Oxum está dando esse empoderamento para todo mundo. Eu acho que é isso. Nós somos uma família. Nós somos uma família que tem uma organização diferente. Todos nós somos irmãos, né, Iá? Às vezes, a gente está em alguns espaços que falam assim, mas é a sua família. Não.
são fazedores de cultura. Todos eles têm o próprio CPF, todos eles têm o próprio trabalho, todos eles têm o próprio projeto e na nossa comunidade todo mundo é irmão. Então, na minha percepção de povos tradicionais, você também é minha família e eu não posso estar com você, tem algum conflito nisso? Então a gente precisa ocupar esses espaços. Balogun significa chefe dos exércitos de Ogum. Foi o título que eu recebi, né? Dos meus orixás, depois de tudo que aconteceu. Quando eu era pequeno, me chamaram, né? A Iemanjá me trouxe como Borogum, que também está associado, só que não é um título. É como se fosse um apelido meu internamente, que é o Kiborogum, que também é associado aos chefes de Oguns também, dos Oguns, né? Aí, ao passar do tempo, aqui no Ilhéxia Ojomi, os orixás me agraciaram como Balogun. O meu orixá me deu esse título, por merecimento. Ele achou que eu mereci e me deu esse título. Eu gostei pra caramba. Aí, tô na casa desde quando eu era pequenininho, antes de tudo. Só que tem uma recordação que eu tenho que compartilhar com vocês. Quando eu era bem pequeno, teve uma vez que eu escutei meu pai, o Dan Elcio, com meu irmão falando lá em casa, no quintal. Que, por exemplo, no caso minha mãe, ela queria fazer minha obrigação. Só que não era bem minha mãe. E por eu ser pequeno, sempre tem aquela parada, pô, mas é criança, não vai querer e tal. Eu sempre quis, entendeu? Já me identificava, mesmo pequeno. E meu pai, escutei ele falando com meu irmão o seguinte, poxa, mas ele é pequeno e quer ficar decidido aí que pelo menino ele vai crescer, e não sei se você vai lembrar disso. Ele vai crescer e ele não vai querer, como é que vai ficar? Eu não concordo. Aí eu voltei e passei, lá próximo ao Parmalat. E eu falei assim, pai, eu sou pequeno, mas eu sei, eu quero vivenciar isso daí, eu pedi, eu quero ser confirmado, eu quero zelar sempre pelos orixás, pela nossa cultura. Porque desde pequeno, eu sempre gostei mesmo do meu culto, sabe? Da religião, por tudo que foi, por tudo que é, pela resistência que é, pela luta. Aqui no barracão falar, a Yoshun disse que ela queria do jeito dela, que era o momento de nós abrirmos, entendeu? Porque é muito fácil a gente falar do culto, a gente falar da nossa religião, a gente falar da nossa importância, da luta, do que a minha prima sofreu também, pra gente. É mole, pô. É tranquilo pra falar com meu pai, de já vi, mas não tem que se concentrar apenas aqui. É pro mundo mesmo, entendeu? Olha quantas coisas nossos ancestrais fizeram. E o que eles fariam com a internet? Sempre pego nisso. O que eles fariam se eles tivessem a ferramenta que nós temos hoje, entendeu? Internet não é só pra gente ficar vendo meme e acabou. Tem que fazer alguma coisa. Aí deu início à página e tá fluindo, graças aos orixás, entendeu? E toda graça, glória, prosperidade não é minha, não é da minha mãe, não é de ninguém. São deles. Eles que querem assim e vamos continuar, entendeu? E agora então, tem 10 mil seguidores. E agora atingi 10 mil. Sem comprar. Cara, cada um tem seu grau de importância, ainda mais dos jovens. Entendeu? Por exemplo, você, caramba, eu não sei cantar. Cara, mas você sabe fazer alguma outra coisa. Entendeu? Que, pô, dá pra você aprender, você, por exemplo, não sei cantar, pô, mas eu sei dançar. Eu não sei dançar, não sei cantar, pô, mas eu posso falar quais são as saudações dos orixás. Você pode fazer alguma coisa, entendeu? Lógico que, pô, você vê a pessoa que ela é intolerante mesmo, perde muito tempo que não vale nem a pena. Entendeu? Nós temos que mudar a pessoa que ela dá abertura de querer mudar, que é diferente. E é isso, todo mundo é importante e dá para cada um fazer algo diferente. E é isso. Fui da igreja católica, aos 11 anos pedi a minha mãe para fazer Eucaristia. Meu pai me levou na capela. E dentro da igreja católica eu era muito pressionada já a não acreditar nos orixás. Eles diziam para mim que eu era uma criança e eu não podia estar fora do axé, né? Porque eles vinham para cá, eu tinha que vir, mas que eu não podia acreditar nos orixás. E no segmento para ir para Crisma, eu já falei, como que eu não vou acreditar, por exemplo, no Noeira da minha mãe, que era meu parceiro já, Rádio Sol. Me ajudava nas provas na escola, entendeu? Tipo assim, o Exu da minha mãe, que já era parceiro, o Oxóssi, já eram pessoas assim, de relação afetuosa, né? Já eram meus brothers, assim.
E ali eu percebi que eu já era candomblessista, de coração, né? Já não tinha como eu não ser candomblessista. Então, a partir dali eu passei a vir mais e ter mais responsabilidade com o axé, né? Mais ainda quando a gente entra nesse movimento cultural, não só religioso, e entende a importância que é ter o axé, a importância que é falar dos ancestrais, a importância que é desmistificar, a importância que é lutar contra o apagamento, a importância que é falar de Exu e dizer que Exu não é demônio, porque a gente não acredita em demônio, né? A questão aí do demônio é uma criança cristã que é da mitologia cristã, que veio sendo introduzida como uma forma de apagamento que, infelizmente, dita por várias vezes, entrou por verdade na cabeça das pessoas. Então, entender que nós não somos anjos, e sim instrumentos de orixás nessa batalha é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente porque eu não sou preta. Eu tenho no meu sangue a tribo Caeté, que é da descendência do meu pai, o quilombo do Altinho, que é descendente da minha mãe. Minha mãe, para quem não sabe, minha mãe é descendente de quilombola lá do Recife. Meu pai é do Pará. Ou seja, lá atrás, nossos ancestrais vieram ter mais oportunidade no Rio de Janeiro e hoje nós somos resultados dessa herança, né? Então é muito louco a gente pensar que os ancestrais da minha mãe vieram para cá, os ancestrais do meu pai vieram para cá e hoje nós estamos aqui, né, em família, falando sobre isso depois de tantos anos. E mais, entender que é através do Kaique, através do Heitor, através do meu sobrinho que tem 1 ano e grita com a tabaco. E aí que a gente precisa fazer com que ele sinta um pertencimento que você falou que você tem com 6 anos e manter a tradição. Porque é assim que a gente mantém a nossa conexão com o orixá. Mesmo não sendo preto, porque nós somos birraciais, temos a miscigenação no país que não deve ser romantizada, né? Temos a miscigenação que foi através de estupros, foi através de violações. Então é muito importante falar isso, porque às vezes a gente fala, o Brasil é um país tão miscigenado, né? Muito lindo. Até onde, ali? A gente está aqui hoje para criticar esse tipo de coisa também, né? Eu acho que é isso, levar para frente os projetos, se entender e saber responder. Quando alguém falar com você, vem cá, você é da macumba? Não, não sou da macumba. Macumba é uma árvore que faz um instrumento que parece um recorreto. Você já viu a macumba? A pessoa já? Entendeu? A gente tem outras questões até dentro da família, que às vezes não aceita a gente, né? Às vezes a família mesmo chora. Eu não tive esse problema, não. Todo mundo lá de casa já do babado. Mas tem muita gente que sofre com isso. Então a casa de Oxum é um acolhimento nesse sentido, né? Candomblé em si, nós somos uma sociedade, o candomblé não é só religião, o candomblé é cidadania, é saúde mental, é acolhimento, é religião, é cultura, assim como era na época dos quilombos, que eles precisavam se reunir de várias nações, porque a África é um continente de vários países, para estar ali acolhido. É o que a gente faz até hoje e a gente vai continuar fazendo por muitos anos. E é isso. Eu passei 10 dias no Peru, nós passamos no edital latino-americano, inclusive eu tenho um orgulho de falar isso, latino-americano. Eu era a única pessoa de São Pedro da Aldeia, representando os povos de terreiros lá, né? Então, passou lá o nosso afoxé, a nossa capoeira, o nosso maculelino, lá no teatro deles. Da delegação, nós tínhamos 17 pessoas do Brasil, apenas 4 falavam espanhol e eu era uma delas. Então, isso colocou a gente num patamar já diferente. Inclusive, teve uma colombiana que ela olhou pra mim e falou assim, isso é de Oxum, hein? Eu falei assim, né? Porque o Oxum é Oxum em qualquer lugar, né? A menina da Colômbia já olhou a bebê, já coisou. E foi muito importante estar ali, levando essa perspectiva do povo de terreiro. Porque não é só religião. A gente leva, uma cultura, a gente leva toda uma resistência, a gente leva toda uma história, né? Às vezes fala assim, Gil, como é que você consegue? Eu falei, não sei. Mas olha para trás, porque aqui tem muita gente. Hoje eu tô como liderança, mas na frente pode ser meu sobrinho, o Jordão também tem a liderança dele, a Josi tem a liderança dela. E eu sou muito grata por vocês acreditarem nisso e muito grata a todos os orixás por permitirem que a gente faça essa luta. E agradecer demais a vocês, de verdade, eu queria falar por último isso, por esse trabalho. Ele é muito importante, levar essa discussão para dentro da universidade é uma coisa que a gente nem consegue imaginar agora, né? Mas quando a gente pensa daqui a 50 anos, porque a gente fala tanto do ancestral, mas os que estão vindo, né?
Os meus sobrinhos estão com 6 anos, meu sobrinho tem 6 anos, como a Josi falou, e ele fala com os amiguinhos dele, vamos entrar. Na nossa casa, as crianças não entravam porque tinham medo do macumbeiro. Hoje em dia, é através dos meus sobrinhos que as crianças abrem o portão e Inclusive, saem deixa eu fazer um entrando. comentário aqui. Eu descobri que eles estão falando sobre macumba na escola. E Sim. o Kaique foi falar que macumba era uma árvore. Sim, entendeu? Quando for ensinar para os meus sobrinhos que o Brasil, que teve o descobrimento do Brasil, meus sobrinhos questionaram porque foi uma invasão. Não foi um descobrimento, porque os indígenas já moravam aqui. E é isso, né? Essa luta contra o apagamento, essa luta decolonial que a gente fala, que muita gente entende como mimimi, mas não é, é importante a gente pontuar sempre, quem vai mudar vão ser eles. E é por isso que o Olhexé e a Ojomi tem projetos socioculturais, porque é através das crianças que a gente vai mudar isso, de uma certa forma. Não vai acabar, é como meu pai fala, mas mudar a gente pode mudar. Hoje, por exemplo, a gente fez uma oficina de musicalização com os nossos alunos do projeto Cidadania e Cultura, e nós fizemos uma amarelinha africana. Eles nunca tiveram isso, né? E aí eles falaram assim, ô tia, mas como é que veio o negócio da África pra cá? Tu já foi lá na África? Aí a gente começou a entrar, né? Por conta do racismo, por conta das influências, que a feijoada tem influência, que o samba tem influência. E nós fomos cantando as cantigas e eles batendo palma numa amarelinha africana a manhã inteira. Eles se divertiram, né? Porque a gente dá aula de inglês lá, a gente introduz, leva eles em museus e tal. Mas tira um sábado para brincar. Porque eles são crianças também. Mas porque o brincar faz parte da nossa vida. Não é porque a gente se tornou adulto, né, que a gente não pode brincar. É nesse meio que a gente vai fazer a diferença. É falando que Exu não é o demônio, é explicando para as pessoas que a gente não acredita em demônios, né, que é uma outra crença. Que a gente não tem problema nenhum com a igreja católica ou a igreja evangélica. Eu falo sempre da cultura dominante. Eu não falo de religião. Minha mãe reza novenas pra gente. Nós somos devotos de alguns santos, né? Enfim, né? São Jorge, enfim. Santa Luzia, né? Do sincretismo. Mas a cultura dominante eu sempre critico. Porque ela deixou as pessoas... Ela fez com que as pessoas deixassem de ser o que elas eram. E até hoje elas acreditam que isso é bom. E nem sempre é. Né? Nem sempre é. Então, foge um pouco da religião nesse sentido. E quando você fala de uma cultura... A pessoa, por exemplo, eu tive um aluno, ele tem o sobrenome dele é indígena. Eu nunca tinha visto ninguém com sobrenome indígena hoje. Alguém já conhecia? Ele tem o sobrenome dele é indígena, né? Meu aluno, o Lucas. E era do bisavô dele, e ele não conseguia explicar de onde ele era. A gente trabalhou isso na sala. Foi muito importante ver eles resgatando essa identidade deles. Obviamente, tinham alunos que não tinham a família. E a gente conseguiu fazê-los entender que também não tem problema, que isso fez parte do Brasil, de sequestros, enfim, que a culpa não é deles disso, né? E esse meu aluno é super evangélico. Então tinha momentos que ele me chamava e falava assim, professora, não estou me sentindo muito bem, né? E eu explicava para ele que não era religião, que a gente estava falando de cultura. E assim ele foi se reconectando com o que ele era. E eu acho que a gente está aqui para isso. Queria que a gente fosse para casa hoje refletindo quão importante esse dia 21 para nós, enquanto nação do Candomblé, para a gente agir como agente multiplicador, como a Joyce falou. E é isso. Vambora, meu povo. Resistir para existir.